A maioria, eu acho que conhece, ou pelo menos tem uma noção de quem eu sou, quem era o Jota. Mas eu queria só começar um pouco falando do nosso ministério aqui no Brasil. Como vocês sabem, Jota foi filho de missionários, Haroldo e Joana, que passaram 60 anos aqui no Brasil ministeriando, e ele foi filho deles e também Deus o chamou para ser missionário aqui. Então nós vimos aqui a primeira vez em 87 para passar uma temporada de um ano em Casa Nova, Bahia. Depois fizemos a entrada na missão e levantamos o sustento e voltamos em 91 para ficar. Então passamos 29 anos ministrando juntos no Nordeste, principalmente no Vale do São Francisco, que fica no interior de Pernambuco, se vocês conhecem o lugar. Mas em dezembro de 2015, nós recebemos uma ligação do novo presidente da nossa missão, pedindo para o Jota considerar um cargo lá na sede da missão nos Estados Unidos. Então fomos orando, pedindo conselho dos nossos colegas aqui, tanto missionários americanos quanto os brasileiros, os pastores brasileiros com quem nós trabalhávamos na época. E chegamos à conclusão que realmente isso era a vontade de Deus. Então começamos o processo de vender as coisas, separar o que eu queria levar para os Estados Unidos, vender o carro, vender a casa e fechar e entregar todos os ministérios em que nós envolvíamos aqui no Brasil. E no dia 12 de abril de 2016, fomos lá e chegamos nos Estados Unidos. Nessa época, o Jota já não se sentia muito bem, estava com dores na barriga, que a gente não sabia o que era, e finalmente, no dia 16, que foi um sábado, se eu não me engano, eu levei para a urgência e ele foi internado. E foi durante esses dias que descobrimos que realmente ele teve um tumor no pâncreas e já aceitávamos que deveria ser câncer, porque para ser benigno era muito a chance de ser benigno era muito pouco. Então, no dia 18 de abril, realmente, que foi diagnosticado que ele estava com câncer. E com isso, eu fui derrubada. Foi uma coisa inesperada, já com a esperança de começar um novo ministério juntos nos Estados Unidos, na sede da missão, sendo servos dos nossos missionários aqui, e ele nos derruba com a notícia dessa. E não sei se vocês conhecem as estatísticas do câncer de pâncreas, mas a sobrevivência é péssima. O número de sobreviventes se conta, às vezes, em uma mão. Conforme o médico dele disse, dos pacientes dele, os sobreviventes ele conta em uma mão. Então, já sabíamos que seria uma luta. Então, fomos seguindo, mas eu com esse nó na barriga, porque tudo era incerto. Agora, desde aquela hora que a médica nos falou, que até o falecimento dele, eu tive um nó na barriga que não passava. Então, já passei um ano de angústia, de incerteza, de agonia mesmo, e clamando pela vida dele. E realmente foi um tempo de luta de verdade, porque sempre passávamos aquelas incertezas, procurando qual era a maneira melhor de tratar ele. Porque sempre no início existe a possibilidade... Tá funcionando não, né? Tá? Ok. Sempre no início existe aquela possibilidade de ele poder fazer uma cirurgia que retira o tumor e realmente o índice de sobrevivência é um pouco maior, mas só se o câncer já não
estiver espalhado. Depois de alguns exames, descobrimos que realmente tinha espalhado para o fígado dele, então já não se candidatava para ser para a cirurgia. Então, fui derrubado outra vez. Depois disso, colocaram um aparelho para ele receber a quimioterapia e logo no início, foi em maio que ele começar a quimioterapia, os tratamentos, mas deu coágulos. Aí as duas pernas deles estavam inchadas e depois de uma tomografia foi descoberto também embolismos dos pulmões dele. Então realmente ele corria um risco logo no início. E descobrimos também que esse tipo de câncer tem a tendência de criar coágulos. Então, ele foi remediado por isso durante o resto da vida dele. Então, ele tomava uma injeção na barriga 2 vezes ao dia, que eu aplicava. E muitos dias, eu, não querendo me levantar da cama, por causa da depressão, da angústia minha, mas eu sabia que eu tinha que me levantar pelo menos para dar a ele essa injeção na barriga. Então eu levantei e deu para levar a vida, mas mesmo assim foi muito difícil. Fomos fazer os tratamentos. No início ele fez um tratamento que era muito pesado, levava 5 a 6 horas para aplicar. Ele tomou 3 remédios durante esse tempo. Inclusive, ele foi para casa com a bombinha, ainda aplicando para mais de 48 horas. E voltava. E durante esse tempo, ele passava mal mesmo. Ele sentia muito enjoo. Muitas vezes não conseguia comer bem. E perdendo o cabelo. E o bichinho já não tinha muito cabelo. E ele começava aí eu me entristeci. Uma noite eu estava assim, massageando os ombros dele, eu percebi que o cabelo estava caindo. Eu comecei a chorar por causa dessa consequência da quimioterapia. Mas passamos 3 meses, foram 6 aplicações da quimioterapia e ele fez outros exames. E o exame mostrou realmente uma reação mista, em que o tumor principal no pâncreas tinha diminuído. Outros tumores no fígado também tinham diminuídos, mas tinha 2 tumores no fígado que realmente aumentavam. Que eu chamo eles dos mais resistentes, eu chamo eles de teimosos. Então, partimos para fazer outro tratamento, que eram 2 remédios diferentes. Passava menos tempo aplicando, era apenas de 2 horas para aplicar, mas parecia mais efetivo. E realmente, depois de algumas aplicações, ele fez outra tomografia e realmente estavam diminuindo todos os tumores. Continuamos então. Foi nessas alturas que eu percebi que realmente ele estava reagindo mais, as reações eram mais fortes e ele tinha a tendência de febrar. E quando está fazendo quimioterapia, não pode deixar a febre chegar muito alto, porque os remédios realmente acabam com as contagens do sangue e a pessoa fica mais fraca e não consegue combater as infecções que podem ocorrer. Então, qualquer febre que ele deu, eu tive que levar para a urgência para descobrir o que era e passar antibióticos. Às vezes ele ficou internado e ficou sempre essa incerteza. 2 dias depois do tratamento, já o tratamento era difícil. Aí já eu de olho todo dia nele, se ele ia febrar, qual era a reação dele, como é que seria, e toda vez era um pouco diferente, mas eu vi que realmente estava acabando com o corpo dele. No mês de dezembro, depois de tanta angústia, depois de passar tantos tempos indo para a urgência, para depois de ir para casa de novo, depois de ser remediados,
eu pedi um alívio de Deus, porque realmente eu estava pesando muito. E Ele mandou para mim. E em janeiro, fizemos outros exames e recebemos as notícias, assim, bem encorajadoras, porque os tumores tinham realmente praticamente sumidos, e principalmente o tumor do pâncreas mesmo, já não era mais visível, mas aqueles 2 teimosos ainda continuavam. Então, eles sugeriram uma radioterapia, que ele fez 3 sessões de radioterapia, que era bem específica para a área dele, e aí depois voltamos para a quimioterapia, para continuar. Ele nunca mais fez nenhuma tomografia, então eu não sei nem o resultado da radioterapia, se teve efeito ou não, mas o que ele fez, eles disseram as estatísticas eram 90% de sucesso, então esperávamos que seria uma coisa efetiva. Mas foi em fevereiro e em março que ele adoeceu novamente. Ele passou uns 10 dias internados com infecção, e ele não podia receber alta porque ele passava muito risco de pegar uma infecção que ele não resistia. Passou. Voltou a fazer as terapias e em março, com 2 dias depois da última terapia que ele fez, teve derrame. Então, e eu não entendi o que era bem, porque ele não teve os sintomas clássicos de um derrame. Mas mesmo assim, chamei ambulância, ele foi levado e ele foi internado mais 10 dias, para eles observarem, porque era muito perto de ele ter feito a terapia, antes de ele poder ser transferido para a reabilitação, em que ele passou mais 20 dias aprendendo a falar de novo, aprendendo a andar de novo, aprendendo a usar o braço, porque afetou o lado direito todo dele. E ele foi para casa, se eu não me engano, foi no 24, 25 de abril. Foi uma terça-feira. Levamos ele para casa, mas esse tempo todo, esses últimos 4 dias que ele passou em casa foram os mais difíceis, porque ele não quis comer, ele não dormia bem, ele não se sentia bem, ele era muito agitado, ele não podia sentar em um lugar para o outro. Aí cada vez eu tive que levantar ele para colocar ele em outro lugar. Ele pesava bastante e era muito difícil. Sexta noite, aí foi piorando. Sexta, eu agradeço a irmã de Anita e o marido dela, Davi, que eles passaram o dia de sexta-feira conosco, me aliviando um pouco para eu poder descansar um pouco. Mas sexta-noite foi a mais difícil, porque ele passou a noite sem dormir. E eu e Candice fazendo turnos. Ela dormia umas 2 horas, aí depois ela veio, aí eu fui dormir umas 2 horas. Já umas 5 horas da manhã, eu disse: basta. Eu chamei a ambulância, levamos para o hospital novamente, e eles ainda não entendendo o que estava acontecendo com ele, mas internaram ele na UTI. Então, já sábado, domingo e segunda-feira eles fizeram exames e chegaram à conclusão que ele continuava a ter derrames, mesmo ele tomando o remédio de anticoagulação. Sexta-noite o médico veio para mim, ele disse bem assim para mim: eu sei que você chegou aqui querendo respostas. Ele disse que eu vou lhe dar a resposta, não há mais nada que possamos fazer por ele. Podemos fazer ele confortável, mas eu sugiro que você chame os familiares, porque o cérebro dele está muito danificado e não há volta. E vocês que conheceram Jota sabem que ele era muito inteligente, uma pessoa muito objetiva, diplomática, gostava muito de conviver com os amigos e familiares, mas quando o médico disse isso para mim, eu aceitei. Aí, ainda bem que um amigo
tinha vindo para passar a tarde com ele, porque eu entreguei simplesmente o meu celular a ele e disse: tem que ligar para os meus filhos, tem que ligar para os familiares. E durante os próximos 24 horas em que desligamos os aparelhos, e a família vinha chegando, e passamos os próximos 24 horas com ele, e ele durou 24 horas porque mesmo o coração dele era forte, batia forte, e eles vieram nos avisar quando chegou perto, e ficamos ao redor da cama dele, cantando e orando, e eu estava bem ao lado dele quando ele fez a última respiração. Foi o tempo mais difícil, mais precioso da minha vida. Eu dei graças a Deus pela família que estava ao redor dele, primos, a irmã dele, os 2 filhos, até amigos e colegas do trabalho. E eu dou graças a Deus por este tempo, mas eu pedi a Deus para nunca me fazer passar por isso de novo. Licença, eu tenho que pegar um lenço. Pois, voltando, agora que está todo mundo chorando, voltando, durante este processo todo, Deus estava trabalhando em minha vida, porque foi logo que eu percebi que eu tinha muitos medos. Eu vou pedir os irmãos a me ajudarem a ler os versículos, porque eu não coloquei no texto. Então eu vou pedir os voluntários para me ajudar com esses versículos. Mas Deus começou logo a trabalhar em minha vida, e a primeira realização que eu tive é que eu estava com medo geral. Na verdade, eu só podia identificar o que era. Eu estava com medo. Então, para cada vez, e depois disso que foi identificando do que realmente eu tinha medo. Mas o medo geral veio a mim. E Salmo 56:3, cada vez que eu identificava o medo, que Deus foi colocando em a memória um versículos bastante conhecidos, mas mesmo assim me dando conforto. Então, o primeiro versículo que ele colocou foi Salmo 56:3. Alguém? Quem vai ler? No dia em que eu temer, hei de confiar em ti. Certo. Simples. Uma coisa simples. Está com medo? Confie em Deus. E eu percebi que realmente a confiança que eu tinha em Deus era muito ligada a Jota. E eu precisava aprender a confiar somente em Deus. Então, eu fui percebendo, ok, eu tenho medos, agora eu preciso identificar mais o que eu tenho medo. Então, a segunda coisa foi que o futuro é incerto. Como eu falei, o tipo de câncer que ele tinha esperança de ele sobreviver? Tinha, mas era pouca. E eu não sabia o que ia dar de um dia para o outro. Eu ia dormir à noite agradecendo a Deus pela vida dele, que ele concedeu mais um dia, mas de manhã eu levantava pedindo a Deus pela vida dele. Eu clamava pela vida dele por um ano inteiro, todo dia, sem falta. Eu clamava que ele sobrevivesse. E eram muitos dias de angústia, de incerteza. Eu não sabia o que ia acontecer e realmente era horrível. A gente ia fazer os tratamentos no centro de câncer lá, e eu via pessoas. Ele andava, ele até ele conseguia até subir a escada sozinho, mas eu via pessoas chegando, cadeira de rodas, com oxigênio, bem abatidas mesmo.
E eu pensando, Deus, como eu posso viver com essa incerteza? Aí ele me levou a Romanos 8:28. Quem vai ler? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Muito bem, até memorizado. Como isso poderia operar para mim, meu bem? Como isso é bom para mim? Eu passava as salinhas de tratamento eram individuais. Aí eu fui buscar uma merenda, aí eu voltava e eu via as pessoas recebendo os tratamentos, pessoas abatidas. E eu perguntando a Deus, como isso é para meu bem? Eu não entendo, porque tudo é incerto. Eu não sei como aceitar isso como meu bem. Mas Deus foi trabalhando em minha vida. E simplesmente esses versículos vieram à lembrança. Às vezes eu tive que dizer em voz alta para mim mesmo, isso é para o meu bem. Isso é para o meu bem. Eu não sei como eu vou sobreviver, mas é para o meu bem. Outro medo, as circunstâncias implacáveis, aquela angústia que não passava. Cada vez que ele febrava e eu levando ele à urgência. Tinha dias que parecia não... Só um instantinho. Tinha dias que parecia que não ia nem passar. Eu estava tensa o tempo todo. Se você pegasse nos meus ombros, você ia sentir a tensão aqui, porque eu estava tensa. E até hoje eu sinto um pouco. Mas Deus me fez lembrar a causa da Ana. Já pode ler, irmã. Disse ela, acha tua serva mercê diante de ti? Assim a mulher se foi do seu caminho e comeu dos seus semblantes, mas não era triste. Certo. Isso conta a história da Ana. E como vocês lembram, ela era uma de duas esposas de um homem. Ela não tinha filhos, a outra esposa tinha. E a outra esposa já fazia a vida de Ana muito difícil. E uma vez, Ana, ao chegar no tabernáculo, ela se jogou, ela se lançou aos pés de Deus, pedindo alívio e pedindo um filho a Deus. Depois teve uma conversa com Eli, e Eli a confortou, e a Ana saiu daquele encontro com Deus. E como ela disse por último, a semblância não era mais triste. É interessante porque ela não recebeu resposta do pedido de oração dela. A situação, as circunstâncias dela não mudaram. Ela ainda teve que voltar para casa com outra mulher, sem filho, mas ainda o semblante já não era mais triste. Então Deus me trouxe a lembrança a causa de Ana, porque ela conseguiu superar, a viver essas circunstâncias implacáveis que não pararam, que não acabavam, mas mesmo assim ela confiava que Deus estava junto com ela e já não sentia mais triste. Agora, minha tristeza, vou dizer, não passou. A minha angústia não passou, porque ainda tive meses de aguentar, mas mesmo assim, sabendo que Deus estava presente. E talvez o medo maior que eu tive era de ficar só, ser viúva. Este era o meu medo maior. Não só pelas circunstâncias assim práticas, porque ele, quando assim, por exemplo, o meu carro deu um problema, eu simplesmente entregava a chave a ele e disse, tá com problema, tem que descobrir o que é, tá nas suas mãos. As finanças, já que eu fazia tudo, eu disse não, já que você é financeiro, eu disse não, você resolve essa parte. Ele compartilhava comigo, mas eu deixei nas mãos dele essas coisas, e essas coisas nem pesavam tanto. Hoje
eu consigo resolver as finanças sem problema. O carro dando problema, não tenho problema. Eu tenho filho, tenho outras pessoas que eu posso pedir orientação. Eu mesmo levo à concessionária o carro. O que me dava medo mesmo era ficar só, sem aquele companheirismo, o convívio que eu tive com ele. Ele era o meu melhor amigo. Compartilhava tudo com ele. E é isso que eu sentia mais medo do que qualquer outra coisa. Ficar só, sem ele, sem poder compartilhar, sem poder até debater. Eu sentia muito, muito medo disso. Eu pulei. Desculpa, gente. Oração sem resposta. Eu vou dar um pulinho para trás. Desculpe, gente. Vou dar um pulinho atrás. Eu orava muito por ele. Orava todo dia, sem cessar. Mas Deus me trouxe o Salmo 27:14. Espera tu pelo Senhor, anima-te e fortalece o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Certo. Então, eu tive que aprender. Eu sou uma pessoa impaciente. E eu tive que realmente aprender a esperar em Deus, porque as respostas não vinham de outra maneira. Um médico fez tudo o que ele podia dentro do conhecimento dele. Eu fiz tudo o que eu podia por ele dentro do meu conhecimento, mas mesmo assim eu tive que esperar em Deus pela resposta. E agora, pronto, o meu maior medo, ficar só. Dá para ver todos? Pode ler. Sejam vossos costumes sem avareza, contemplando-nos como prudentes, porque ele disse, não te deixarei, nem te desampararei. E assim com confiança usemos dizer, o Senhor é o meu ajudador e não temerei. O que me possa fazer o homem? Certo. Então, versículos bem conhecidos. Ensinamos aos nossos filhos. Deus está com você, Deus está contigo, Ele vai ficar contigo o tempo todo, não precisa temer. Mas mesmo assim, eu temia, porque era uma coisa assim, que eu não passava, eu nunca fiquei só. Eu casei com 21 anos, eu saí da casa dos meus pais, aí entrava em casamento, já com outra pessoa, nunca estive só, para me cuidar mesmo. E eu não sabia como fazer. Mas Deus se tornou a pessoa que era o meu companheiro agora, com quem eu convivo. E até hoje eu vou confessar, um pouco de descontentamento, de ficar só. Porque eu não tenho essa pessoa ao meu lado. Aí eu peço a Deus, por favor, Senhor, me dá esse contentamento de o Senhor ser o suficiente, o companheiro meu. Porque eu sinto falta de um homem. Eu sinto falta eu contava com a liderança dele. Eu contava muito. E agora eu tenho que confiar somente em Deus. Que era para ter feito antes, mas mesmo assim, você vive 30 anos com uma pessoa, você vai contar com essa pessoa. Então, este foi o meu maior medo. Foi de ficar só. E eu tive que realmente enfrentar. E foi o primeiro dia, depois do falecimento dele, que eu desci da escada. Minha mãe estava morando com a gente. Aí eu disse, tá bom, hoje é o primeiro dia. Vamos em frente. Durante esse tempo todo também, Deus me trouxe... pessoas me davam livros a ler. Aliás, está nas referências, a maioria dos livros. No final do estudo, tem várias referências. Eu vou até falar com o pastor Mark para ver se a gente traduz alguns desses livros, porque me ajudaram bastante. Um desses livros, que era escrito por um pastor bem antigo, e ele citava
essa passagem de Isaías 43, de 1 a 3, principalmente, mas eu estendi para os versículos de 1 a 7. E me levou a pensar. Aí eu fui estudando essa passagem mais profundo. E também foi nessa época que uma filha de um amigo nosso, um amigo bem conhecido nosso, que a filha dele é música e ela escreve e canta músicas, que ela escreveu uma música para Jota baseado nessa passagem. Então fui com essas duas circunstâncias que vindo essa mesma passagem para mim, eu me disse, então Deus está tentando me ensinar alguma coisa. Então eu vou passar a estudar. Então eu vou pedir a alguém a ler só os versículos de 1 e 2 de Isaías 43. Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Certo. Eu fui aprendendo que Deus disse, não temas. Eu não preciso ter medo. Aí tem 3 razões que eu não precisava ter medo. O primeiro é que Ele me resgatou. Eu o resgatei. Essa questão de resgate realmente é uma definição de propriedade. Nós pertencemos a Deus. Nós somos a propriedade dEle. E está descrito, e foi esse ponto realmente que Jota me ajudou um pouco a desenvolver, porque eu já comecei a desenvolver enquanto ele estava vivo. E ele gostava muito dessa questão de propriedade, então ele me deu os 4 pontos que vamos passar aqui. Primeiro, eu te fiz, eu te criou, formei. Ele nos criou. Que eu tô aqui sem óculos, então às vezes eu estou assim tentando descobrir o que está escrito aí. Mas primeiramente Ele nos criou, então nós somos a propriedade dele por causa disso. Ele nos formou. Se voltar para Gênesis, a gente vê o relato. A segunda coisa que nos faz que pertencemos a Ele é que Ele nos resgatou. Nós vamos desenvolver isso um pouco mais, mas tem sido desenvolvido aqui nas pregações essa semana, essa questão de resgate. Jesus Cristo, nós pertencemos a Ele simplesmente porque Ele nos resgatou dos nossos pecados. Terceiro, nós somos chamados pelo nome. Quando nascemos os nossos filhos, nós damos um nome a eles, mas não é só o primeiro nome a quem chamamos, mas eles têm o nome da mãe e o nome do pai, não é verdade? Por quê? Porque eles pertencem a ti. Então, você dá o seu nome a seu filho. Então, nós somos chamados pelo nome dele, que também nós vamos desenvolver um pouco mais. Mas, essa questão de fazer, se encaixa 3 coisas. Ele nos criou, Ele nos resgatou e Ele nos chamou pelo nome. Mas, a segunda questão de propriedade também, a gente precisa lembrar que Ele nos comprou. 1 Coríntios 6 e 20. Porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Certo. Ele nos comprou com o seu sangue. E por esta razão nós pertencemos a Ele. Nós somos a propriedade dEle. E somos muito... precisamos lembrar disso. Nós fomos presenteados a Jesus Cristo. Colossenses 1,16. Porque nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Foi criado por Ele e
para Ele. Nós fomos também, uma vez resgatados, fomos presenteados a Jesus Cristo. E o predileto do Jota foi o uso capião, que é uma lei aqui brasileira, que uma pessoa invadindo um terreno, mas mesmo assim, vou sair do meio, mesmo assim cuidando esse terreno por 7 anos, já tem direito a ser dono. Deus nos cuida. Deus tem esse direito de uso capião. 1 Pedro 5 e 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Tem cuidado de vós. Uma vez Ele nos criando, uma vez Ele nos resgatando, uma vez Ele nos chamando pelo nome, uma vez Ele nos comprando e nos presenteando a Deus, Ele ainda nos cuida. E Ele, sendo o nosso cuidador, também Ele tem direito a ser chamado o nosso dono. Então, essas questões de definição de propriedade são essas. Dentro da passagem, eu o resgatei. Agora, no versículo 2, lê novamente, por favor, versículo 2. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Certo. Quando eu li esse versículo pela primeira vez, eu realmente aceitei, entendi que Jota ia sobreviver esse câncer. Por quê? Porque passando as águas não te cobrirão, passando pelo fogo não vai queimar. Aí até a versão em português diz nem a chama arderá em ti. A versão em inglês não tem essa parte não. Está escrito um pouco diferente, mas mesmo assim eu entendi que ele não ia levar o Jota, ele ia sobreviver. Então, continuei a orar pela vida dele, clamando e pedindo também o sinal de Deus. Por favor, Deus, me dê um sinal que ele vai realmente sobreviver. Durante esse tempo, a gente frequentava uma igreja e o pastor estava fazendo uma série de pregações no livro de Mateus. E um dia, ele chegou nesse texto de Mateus 12, de 38 a 42. Alguém leia, por favor? Mateus 12. Então, alguns dos fariseus tomaram a palavra dizendo: Mestre, fizeram-nos ver da tua parte algum sinal. Mas ele lhes respondeu e disse: Uma geração má e adulta pede um sinal, porém não se lhe dará outro sinal senão do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Os até 42. Os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependerão com a pregação de Jonas. E eis que está aqui quem é mais do que Jonas. A rainha do rei Dias se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que está aqui quem é maior do que Salomão. Certo. E o pastor foi explicando essa passagem. Aquele debate que Jesus sempre teve com os fariseus. E os fariseus sempre, se você é profeta, se tu és profeta, então nos dá um sinal, que era obrigado no Velho Testamento. O profeta profetizava e dava um sinal. Jesus basicamente disse para eles: você já viu sinais. Você já viu sinais. O Velho Testamento está repleta de sinais que foram dadas. Então, foi nesse tempo que eu tive que entender que Deus pode fazer o impossível. Como Deus faz o impossível?
Jonas passou 3 dias dentro da barriga de uma baleia, ainda sobreviveu para profetizar, para pregar para os ninevitas, que depois se converteram. Deus fez o impossível. Que mais? A rainha de Sebá também veio a Salomão tirar as dúvidas. E depois ela voltou para casa convertida, e ainda eles acreditam que tem muitas pessoas que foram convertidas com o ministério dela depois. Quer dizer o quê? Eu precisava acreditar que Deus pode fazer o impossível, mas mesmo sem fazer um sinal para mim agora, porque os sinais já foram. Já temos um livro cheio de sinais. Então, eu precisava acreditar que Deus pode fazer o impossível, porque Ele já fez o impossível. Mesmo em Isaías 43, ele cita algumas instâncias, ele voltando para trás, olhando para trás, lembrando que as águas do Mar Vermelho partiram e o povo de Israel passava em terra seca. Isso era uma coisa impossível a acontecer. Também chegando no Rio Jordão, a mesma coisa aconteceu. Passaram em terra seca. E como Isaías era um profeta pré-exílico, eu acho que é a palavra certa, ele era um profeta antes do exílio, do cativeiro de Israel, ele também previu um acontecimento com fogo, que era a fornalha. E ele disse que mesmo que você passasse pelo fogo, não será queimado. Acredito que ele e os comentaristas também concordam que ele estava falando da fornalha que o Mesaque e pronto, os 3 iam passar pelo fogo e sair sobrevivendo. Então eu entendi que eu precisava entregar nas mãos de Deus a saúde do Jota, a saúde física do Jota, porque era fora completamente do meu controle. Eu não podia fazer nada, além de cuidar dele. Realmente ele estava nas mãos de Deus. Segunda razão que eu não devia ter temor, é porque eu sou o seu Salvador, ele disse, em versículos 3 e 4. Alguém leia, por favor, 3 e 4? Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Por teu resgate dei o Egito, e em teu lugar a Etiópia e Seba, visto que foste precioso aos meus olhos, e és digno de honra, e eu te amo. Portanto, darei homens por ti, e esses povos pela tua vida. Certo. Tem 3 coisas que ele disse que nós somos. Por ser nosso Salvador, ele disse, eu sou seu Salvador e você, nós temos 3 características que ele disse, você é precioso nos meus olhos. Se você procurar a definição, e é meio óbvia a definição dessa palavra, que é algo valioso. Se você pensar na vida de Jó, e aquele encontro que Jó teve com Deus também, e ele dizendo, tudo que eu vou passar é que nem o processo de pureza que o ouro passa, tirando todos os defeitos e deixando só o ouro puro. É isso que é o mais precioso, e é isso que nós somos. É um conforto bem grande, que eu tenho valor para Deus. Não é só como dono, mas eu tenho um valor que Ele realmente investe em minha vida. Honrado. Eu procurei entender melhor essa palavra honrado, e realmente significa um peso. E uma coisa que vocês sabem que ouro puro é pesado, né? Então, não é só valioso, mas você tem um valor que realmente ele quer
é difícil de explicar. Ele quer realmente investir. Nós somos honrados. Ele nos escolheu para serem pessoas especiais. E também nós somos amados. E esse amar, esse verbo amar, realmente tem a ver com a relação entre esposa e esposa. Aquele amor. Nós somos obrigados a amar todos os cristãos, todas as pessoas, aliás, mas os cristãos, e nós amamos, e podemos dizer que nós amamos a todos. Eu amo a todos vocês, mas o amor que eu tenho por vocês é diferente do amor que eu tive por Jota. E vocês que são casados entendem isso. Mesmo não casados, o amor que tem para a mãe, o amor que tem pelos filhos é diferente. E é este amor que Deus tem por nós. Então, sendo o nosso Salvador, Ele tem este amor íntimo para conosco. E eu tive que entender isso. Eu estou fazendo isso porque eu te amo. E eu não só te amo como qualquer outra pessoa, porque você é meu. Você é precioso para mim, você tem valor. Então, o fato de você estar passando por essa tribulação, mesmo assim, eu te amo. E eu te amo muito. Eu tenho um amor profundo por você. Aí tem a terceira promessa que ele faz, que eu estou contigo. Já está passando a hora. Eu estou contigo, versículos 5 a 7. Por favor, alguém leia. Não temas, pois, porque estou contigo, trarei do ocidente, desde o oriente, É isso aí. Desde o oriente te ajudarei desde o ocidente. Direi ao norte, dai ao sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe, minhas filhas das extremidades da terra. A todos os que são chamados pelo meu nome, os que criei para minha glória, eu os formei, sim, eu os fiz. Certo. Eu estou contigo. Voltando para Hebreus, capítulo 13, né? Relatando de novo. Tem uma estrutura aqui que eu acho interessante. Eu vou já passando todos os pontos para vocês. Mas temos várias promessas que devemos entender. Ele falou aos israelitas: vocês serão levados cativos, mas no final de 70 anos eu vou trazer vocês de volta para Israel. Vou trazer de toda direção, do Oriente, do Ocidente, do Norte, do Sul. Vou lhes trazer de volta. Por quê? Porque eu não estou mesmo eu te mandando para o cativeiro, mesmo vocês passando por essa tribulação, eu vou estar contigo e eu vou trazer todos de volta. Agora, a esperança que eu tenho, a ressurreição. Eu vou ver o Jota novamente. Amém. Porque vem a ressurreição. E Ele vai nos trazer. Uma vez Jesus vindo nas nuvens e levando para si mesmo, nós vamos estar com todos os nossos queridos que já foram. Mas mesmo assim estaremos todos juntos. E Ele vai trazer o povo junto. A comunhão que temos um com o outro também significa que Deus está conosco. Nós temos essa comunhão porque temos Deus em comum. Nós temos uma identidade. No Velho Testamento, o povo de Deus era chamado de israelita. Israel, que significa quem luta com Deus e ganha, né? E o Jacó, já o nome dele mudou. Então, o povo começou a se chamar israelitas, que se identificava com Deus. E nós hoje, do Novo Testamento, chamados cristãos, que tem a definição de o que é conforme com os princípios de Jesus Cristo. Nós que conformamos aos princípios de Jesus Cristo, principalmente a Bíblia, somos chamados cristãos. Então, nós também temos essa segurança de ser identificados como pertencendo a Jesus Cristo, a Deus. Temos a garantia da vitória futura, a redenção futura. Nós sabemos os versículos, poderemos citar vários. Então, precisamos realmente visar as promessas que Deus nos deu nestes versículos.
como nós podemos aplicar, sendo novo testamentários, mesmo assim podemos aplicar em nossas vidas, mesmo ele falando do futuro cativeiro do povo de Israel. Então, na conclusão, eu tirei 2 grandes lições, mas eu queria lhe mostrar primeiramente essas flores. Essas flores se chamam Margarida Gerbera, já ouviu falar? Certo. Uma amiga minha, logo no início da Outro do Jota, me mandou um buquê dessas flores de gerbera. E essas flores têm várias cores. E eu gostei, porque realmente, se você olhar essa flor, é uma flor alegre. E por ser colorido, eu gostei muito. Quando nós fomos para os Estados Unidos, eu e Jota ficamos num apartamentozinho que eu acho que era um quarto do tamanho dessa sala, bem pequenininho, eu e ele. Aí a gente teve que passar assim, né, de um lado para o outro. Aí depois fomos para uma casinha, que ainda era só, eu diria, metade do tamanho dessa sala, bem pequenininha, mas era uma casa. E eu e minha cunhada resolvemos colocar umas flores na frente da casa para ficar mais bonito. Então fomos para o Walmart e nós encontramos várias flores em promoção. Claro, que eu só compro em promoção. E eu vi uma planta e era só folha. Planta triste, não era florida, mas parecia saudável e custava só $1, que é R$3 em comparação. Então eu resolvi levar para casa, porque mesmo se morresse, eu não gastava muito nessa plantinha. Então levei para casa, aguei, deixei no sol. E depois de uns dias eu fui olhando, que as folhas são grandes, eu fui olhando nas folhas, eu vi umas brotinhas, eu pensando, não, isso não é certo não. Geralmente quando uma planta vai colocar uma flor, sai um galho, aí depois brota. Então eu cortei. Mas depois de alguns dias eu percebi que tinha outra brotinha. Então eu resolvi deixar. Aí essa brotinha foi crescendo, florescendo e virou essa planta, era essa mesmo. E me colocou à mente realmente esse pensamento do que era a minha vida. Porque essa flor luta para subir e brotar. Porque tem tantos galhos e tantas folhas que tem que conquistar para poder realmente florescer e ficar bonito. E realmente ficou bonito e ficou florescendo. Depois de alguns dias eu cortava e brotava mais. Essa era a minha vida, eu lutando para sobreviver essa tribulação que a gente estava passando, nós dois passando. E Deus me fez aprender 2 grandes lições. Primeiramente, eu precisava entender realmente a soberania de Deus em tudo. Recentemente, um pastor me fez uma pergunta. Ele disse bem assim: Renata, eu vou te fazer uma pergunta teológica. Aí eu disse, bem, agora o senhor sabe que eu não sou teóloga. Ele disse, mesmo assim eu vou fazer a pergunta. Então eu disse, então eu vou responder a sua pergunta. E ele me perguntou essa questão realmente da soberania de Deus. O que eu pensava, se Deus realmente ordena tudo o que acontece em nossas vidas, ou se Ele simplesmente deixa acontecer. E eu disse, bem, pastor, realmente estudar eu não estudei, mas pelo conhecimento da Bíblia, acredito que realmente Deus ordena tudo em nossas vidas. E na verdade eu tenho que crer que Deus ordena tudo, porque sem eu crer, eu não sobrevivi a essa tristeza que eu estou passando, essa dor que eu estou passando. Eu tenho que acreditar que Deus ordenou isto para a minha vida. Porque
pensar de outra maneira, eu já ouvi falar, porque a maioria das pessoas dizem que eu não acredito que Deus deixa essas coisas acontecerem. Não, Ele não deixou acontecer, Ele ordenou que acontecesse assim. Romanos 28, para o meu bem, que às vezes é difícil engolir. Mas Jeremias 29:11, eu acho que explica bem. Alguém leia, por favor. Eu bem sei o pensamento que penso de vós, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Muito bem, essa irmã já tem decorado bastante. Muito bem, agradeço. Mas mesmo assim, eu não entendo a mente de Deus. Eu não tenho a capacidade de entender, mas eu preciso confiar que Ele é soberano e Ele está ordenando a minha vida. Ele está me fazendo passar por essa fase. Tanto que seja difícil, tanto que é dolorido, eu tenho que passar, porque Ele está no controle. E eu também precisava aprender a ouvir a voz de Deus. Se você já foi internado, se você já foi com uma pessoa internada, você sabe que no hospital realmente não tem sossego. É para ser um lugar quieto, para as pessoas poderem se recuperar, mas não é. Enfermeiras entrando de toda hora, ou aplicando medicamento, ou tirando sangue para fazer exames. E a noite e o dia todo. Não tem sossego no hospital. E na verdade é muito barulhento também. Você vê, no hospital é muito barulhento. E nessa época dá para me equivaler com esse tempo que eu passei, porque era muito barulhento. Vindo de orientações de outras pessoas, ou vocês devem fazer isso, você deve comer isso, você deve fazer isso por ele. Muitas pessoas e muito barulho. E também indo aos médicos e fazendo os tratamentos, fazendo os procedimentos que ele precisava fazer. E tudo isso, e eu não conseguia ouvir a voz de Deus. Até que uma noite que eu estava sem dormir, que até hoje acontece muito, eu não conseguia dormir, que eu abri a Bíblia e me fez lembrar o relato de Elias. Então, em 1 Reis 19:11-13, alguém leia, por favor. Ao que Deus lhe disse, vem cá fora, e põe-te no monte perante o Senhor. E eis que o Senhor passou, e uma grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto. Porém, o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém, o Senhor não estava no fogo. E ainda depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E ao ouvi-la, Elias cobriu o rosto com a capa, e saindo, pôs-se à entrada da caverna. E eis que me veio uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? Eu estava que nem o Elias, passando o vento, passando o terremoto, passando o fogo. Tanto barulho em minha vida, mas foi só quando eu parei, me separei do povo, fiquei só com Deus, que realmente eu conseguia ouvir a voz de Deus, me dizendo que não temas, eu estou contigo, você não está só, você não vai ficar só. Mas aí eu ainda clamando pela vida dele. E foi passando uma música em inglês, que se tivermos... Vocês conhecem o versículo que o próprio Jesus disse, que se tiver fé de um grão de mostarda, aquela montanha se move. E eu pensando esse tempo todo, eu não tenho fé. Eu não tenho fé suficiente para ele se curar, realmente. Mas essa música que passou, que essa montanha, mesmo tendo fé de grão de mostarda, é fé suficiente para essa montanha se mover. Mas essa montanha ainda está sob a soberania de Deus. Então, mesmo eu tendo grande fé, pouca fé. Se essa montanha não vai se mover, é porque Deus
não quis. Então, eu precisava entender isso. Eu queria que essa montanha se movesse. Eu pedia pela saúde do Jota. Mas, mesmo assim, eu tive que entender que estava tudo debaixo da soberania de Deus. E mesmo tendo pouca fé ou grande fé, não fazia diferença. Eu precisava só um pouquinho de fé para confiar que Deus é soberano. Obrigada, irmãos. E tem as referências se vocês gostariam de procurar mais sobre esse assunto.